E aí pessoal, beleza? Meu nome é Danilo, eu sou o pai mesmo e esse é meu irmão Danilo. Oi. Muito bem, hoje o vídeo vai ser para responder perguntas. O meu irmão Danilo pegou Oi. algumas perguntas com uma galerinha, juntou e agora a gente vai responder. Mas a primeira pergunta que você deve estar se fazendo agora é: como assim Danilo e Danilo? Pois bem, eu vou explicar. Eu sou adotado, como eu já falei no vídeo dos 50 fatos sobre mim, deve aparecer aqui para você clicar e assistir depois, que eu sou adotado. E o meu irmão também é adotado. E a gente tem um outro irmão, que é o do meio, que é filho biológico da nossa mãe. A questão é que quando eu nasci, escolheram o meu nome. Minha mãe escolheu o meu nome. E quando o meu irmão veio, ele já tinha uns 2 anos e pouquinho, tinha uma certa idade. Então, ele já veio com o nome de fábrica, que eu brinco. E aí a gente não mudou e ele continuou com o nome dele. Por isso que tem 2 Danilos, por isso que a gente sempre fica ouvindo piadinhas do tipo: como assim 2 Danilos? Nossa, sua mãe não tem criatividade. Nossa, isso aqui é gostar do nome Danilo, entre outros. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. O pessoal mandou aqui algumas perguntas pra gente. Eu fiz uma anotação porque eu não ia conseguir lembrar de todas elas. E a gente vai dar uma respondida em algumas. Algumas eu vou responder, algumas nós dois vamos responder. E aí depois você dá a sua opinião também aqui nos comentários. Antes disso, se você chegou nesse canal pela busca, por qualquer outro lugar, por um link, não esquece de se inscrever no canal. Clique em inscrever-se aqui e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Primeira pergunta, vamos lá. Vamos lá. Qual o seu ideal para a criação de seus filhos? E aí, Danilo, qual que é o seu ideal? Essa é uma pergunta meio estranha. O seu ideal para a criação de seus filhos é uma pergunta muito genérica, mas eu sempre digo que os filhos devem ser criados com sinceridade e com muita conversa, porque se você não conversa, se você não explica o porquê de algumas coisas, por exemplo, algumas proibições, alguns castigos e tudo mais, a criança não entende e algumas vezes ela tem que tomar algumas decisões sim, mesmo sendo criança, para ver o quanto aquilo é errado, o quanto aquilo não vai dar muito certo mesmo. Só a gente como pai falar não adianta muito. Então, o meu ideal de criação do meu filho é ser participativo. Bom, muito bom. O meu ideal, quando eu tiver um filho... Eita, peraí. Depois de um pequeno contratempo, vamos voltar aqui. A próxima pergunta é: se você fosse o seu pai, o que você acharia de você como filho? Eu ia achar que eu era que eu tenho um filho ótimo, cara. Eu sou um rapaz que estudo, eu trabalho, eu sou dedicado com tudo que eu faço na minha vida. Eu ajudo em casa, sabe? Eu lavo a minha louça. É um menininho bom. Eu sou um rapaz É um bom. menininho bom. É um Vamos menininho dizer bom. assim que eu sou um menininho bom. Muito bem. Eu também E acho aí? que eu seria um menininho bom. Acho que eu gostaria de me ter como filho. É. Não faço nada de errado, eu sou até um filho meio chato. Ele é youtuber. Pensa o que é ter um filho youtuber, é até chique, né? Penso que eu tenho um filho chamado Danilo, não tem como, gente. 2 filhos Danilo. 2 filhos Danilo, então imagina se eu fosse o nosso pai. Eu ia ser muito feliz. Nossa, estouro. A próxima pergunta é: o que você acha que interfere na educação de uma criança e o que não interfere? Responde você primeiro, porque essa aqui eu tenho uma resposta boa. Bom, pra mim o que interfere na educação de uma criança muitas vezes é amizades que os meus filhos têm. No caso eu não tenho filho, mas eu creio que as amizades que eu tive influenciaram na educação que os meus pais me deram. Muitas vezes eu achava que meus pais estavam errados porque os meus amigos diziam que o meu pai estava errado. Bom, Bem, isso faz todo sentido porque pesquisas inclusive indicam que muito mais do que o que a gente aprende em casa, a gente é influenciado pelo que vem de fora, né? E aí, falando de criança mesmo, criança pequena, que não tem muito amigo fora, nem que influencia nem nada, que é o meu caso, que eu tenho um pitoquinho ainda, o que ajuda e interfere é a união dos pais. Eu acho que os pais estarem unidos naquilo que eles estão educando faz toda a diferença na criação do filho, porque se eu falar uma coisa, minha esposa falar outra, um desautorizar, o outro autorizar, isso acaba que não é legal, né? Então a união é uma coisa que interfere de forma positiva. E os avós são coisas que sempre interferem de forma negativa. porra! Porque o pai e a mãe ensinam, o avô estraga. Tá? Então, isso também é uma coisa, se você está pensando em ter filho, não adianta brigar, não adianta ficar chateado, aceita que dói menos e depois que seu filho voltar da casa da vovó, dá aí uns 2, 3 dias para ele se habituar de novo às suas regras, às suas coisas, porque Você vai ela ter vai que aprender a sobreviver de novo. Essa daqui é um pouco polêmica. Ela fala assim: os pais devem bater nos filhos? Se sim, quando? Se sim, de novo, como o quê? A minha opinião, já aconteceu de eu dar umas palmadinhas no pitoco. A gente acaba
no calor, às vezes, de uma discussão. Não acho que seja a melhor punição, não acho que você deva sempre educar batendo, mas algumas palmadinhas terapêuticas, como eu costumo ouvir, às vezes fazem parte da educação do filho, e eu acho que é muita hipocrisia você dizer que não. Se você criou um filho, por exemplo, que nunca precisou apanhar, meus parabéns. Eu fui uma criança que precisou apanhar, por exemplo. Né? O meu pitoco já tomou uns tapinhas também, e assim, depois eu fiquei chateado e tudo mais, aquelas coisas, porque a gente cresceu numa realidade muito diferente do que dos nossos pais. Então muitas coisas que se aplicavam para nós não se aplicam mais hoje em dia, e a gente tem também que aprender a viver com isso. Não é só dizer que, mas eu nunca morri, eu apanhei e nunca morri, eu fiz tal coisa e nunca aconteceu nada de ruim comigo. Não é assim que funciona. A humanidade evoluiu, nós como criadores evoluímos, e aí a gente tem que levar isso em consideração também. Então, eu acho que acontece, não acho que é a melhor forma de corrigir uma criança. Eu acho que umas palmadinhas não vai matar a criança, realmente. A educação com palmadas é uma coisa boa, desde que não seja extrapolado e que você não faça isso com raiva. Porque muitas vezes os pais, no calor do momento, fazem isso não numa intenção de educar, mas sim para descontar a raiva da criança no momento que ela está fazendo ela passar vergonha. Vamos supor, saiu para um restaurante, a criança foi lá e meteu o prato meteu a mão no prato de outra pessoa, e ela vai lá e desconta toda a raiva daquele momento. Não é legal. Eu acho que isso aí é o que acontece. Porque quando acontece de você bater, de partir para uma agressão física, tem alguns casos que a gente sempre vê até, né, memes por aí, né, da mãe que, eu vou jogar o chinelo, não sei o quê, ou não corre senão você apanha mais. Esse monte de coisa é uma raiva que você tem, que você não tem, às vezes, instrução, ou às vezes discernimento naquele momento de tratar. Por isso que eu digo que não é bom. Por isso que eu falo que não é uma forma válida de você educar. Né? É uma forma que às vezes acontece de você tirar a criança de um círculo que ela está vicioso ali, que ela não consegue sair. E também de forma errada a gente acaba apelando para umas palmadas, né? Não acho que a criança vai morrer por causa disso, né? Mas também não acho que isso deva ser a sua forma ideal, a sua forma primeira de educar a criança. Até isso leva à próxima pergunta que fizeram aqui, que foi: ter uma espada de São Jorge sempre por perto ajuda? Não. Não. Próxima pergunta. Para você, qual deve ser o papel do pai na vida do filho? Ele deve sempre ajudar a mãe? Não. Pai, não é ajudante de mãe. Ponto. Pronto. Peraí. Para mais informações, procure um vídeo onde ele diz sobre o pai educar ajudar em casa ou não. Isso, eu vou pôr aqui também. Tem um vídeo que eu falo a respeito disso, que os pais só ajudam e o pai não deve ajudar em casa. Esse é o título do vídeo. Próxima pergunta. Pais separados podem dar educação diferente para os filhos? Sim, podem. Não devem. Acontece, se os pais se separaram, é porque alguma coisa não deu certo. É porque eles têm alguma incompatibilidade. Ô papai, fica na sala com a gente. Eu já vou, a gente tá gravando um vídeo. Ah, tá. Tá bom? Tchau. Se os pais se separaram, é porque alguma coisa não deu certo. Se alguma coisa não deu certo, é melhor que eles fiquem separados para não ficarem brigando na frente do filho. E aí a gente tem outras formas, outras coisas de lidar com separação quando tem criança, que não é o foco desse vídeo aqui. Mas pode acontecer sim, você pode ter, às vezes, uma flexibilidade maior na casa de um pai do que na casa do outro pai, horários diferentes em um e no outro, e isso acaba sendo natural, justamente porque eles se separaram por incompatibilidades. Não vai ser tudo igual nas duas casas. Agora, tem algumas coisas que eu acho que sempre a conversa dos pais deve existir. Não importa se eles são separados ou não, eles têm um filho. E o mais importante é o filho, não é a minha vontade ou a sua vontade ou qualquer outra coisa, a tradição de família, etc e tal. Por quê? Porque quando você tenta educar um de um jeito e outro de outra, a criança vai crescer ou gostando mais de um ou do outro. Mas provavelmente a criança vai gostar do que é mais mole, o que for mais rígido vai acabar colhendo os frutos disso, e aí não é tão legal assim. Então, eu acho que é sempre bom conversar. Diferenças vão existir sim, se por acaso, não sei qual foi o objetivo da pergunta, foi saber se é proibido, por exemplo, não pode ter nenhuma diferença. Vai existir. É só conversar com a criança e os pais também se conversar dizendo, aqui na minha casa vai ser assim, aí vai ser assado,
e deixar claro para a criança que isso acontece porque famílias são diferentes, pessoas são diferentes e regras são diferentes. Na minha casa se dorme num horário, na casa do fulano se dorme em outro horário, na casa da minha mãe é de outro jeito e por aí vai. E deve haver um acordo. Exatamente. Próxima pergunta. Deixei no vácuo, vai de novo. Próxima pergunta. Como lidar com a tecnologia?